Queridos, vamos abrir as Escrituras, a Epístola aos Hebreus, e hoje nós começamos aqui no capítulo 5 de Hebreus. Tenho certeza absoluta que depois que nós concluirmos esta epístola, o estudo dessa epístola, o nosso entendimento acerca de Deus, acerca da verdade, estará já bem aperfeiçoado. Não que não requeira de maior aperfeiçoamento ou de completação, mas esta é uma epístola muito rica, sobretudo no que tange aos temas mais importantes das Escrituras, que é o tema acerca da salvação eterna de Deus. Enquanto que a epístola de Paulo aos Romanos trata dos aspectos teológicos acerca da salvação, é uma epístola, no caso de Romanos, muito rica quanto à estruturação do pensamento em termos de verdades, ou que seja em termos de doutrinas. São as doutrinas acerca da salvação eterna de Deus. A Epístola aos Hebreus, ela também fala da salvação, e sobretudo da salvação, mas fala num aspecto agora orgânico. Lógico que nós vamos encontrar aqui estruturas de doutrinas bíblicas muito fortes, porém o falar, ele é direcionado ao coração. Tanto que muitos chamam essa epístola de uma epístola de exortação, porque ela, do início ao fim, os seus 13 capítulos, ela apela ao coração. Ao passo que a epístola aos Romanos apela ao entendimento, à mente, à compreensão. Se reunirmos as duas epístolas, nós vamos ver como que esse tema, salvação de Deus, se torna muito rico, sobretudo quanto ao equilíbrio do que é a verdade doutrinária da salvação e do que é a experiência e o viver esta salvação que nos foi dada por meio de Cristo. A partir do capítulo 5, o apóstolo aqui, ele tomando o gancho do último capítulo, capítulo 4, quando ele começa a falar sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, a partir de então ele começa a apresentar uma verdade central dentro desta epístola. O sacerdócio de Cristo é o tema central da epístola. Alguém pergunta por quê? Há tantas outras coisas dentro desta epístola, por que eleger o sacerdócio de Cristo como sendo o tema central tratado na epístola? Ora, é porque todos os outros temas, como ele vai falar sobre a antiga aliança, nova aliança, são temas dessa epístola. Sobre o antigo sacerdócio, o novo sacerdócio, sobre o antigo templo, o novo templo, sobre o antigo ministério, o novo ministério, sobre a lei, enquanto escrita em tábuas de pedra, e então a lei escrita nos corações. Todos esses temas importantes, eles só fazem sentido se forem estudados e entendidos, atrelados à questão do sacerdócio. O sacerdócio é um tema central em toda a Bíblia. Então, o apóstolo que escreveu esta epístola aos Hebreus, ele vai centralizar, ou melhor, ele vai fazer convergir todas as verdades aqui tratadas para a questão sacerdócio. Sacerdócio de Cristo. O sumo sacerdote que é Cristo Jesus. A obra que ele realizou e que ele realiza enquanto o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Sabemos o que é um sacerdote, ou que seja um sumo sacerdote, é aquele que se põe entre duas partes, mas particularmente entre os homens e Deus. Então é importante que a partir de agora, ao entrarmos no capítulo 5, os irmãos prestem bastante atenção, para que os irmãos compreendam as especificidades dessa verdade do sacerdócio, para que a partir de então, nós possamos ter uma compreensão de toda a epístola. Sobretudo, quando nós lemos a epístola dentro do contexto no qual ela foi escrita. A questão do contexto é uma questão muito séria. Infelizmente as pessoas não conseguem muito, ou não sabem disso, não sabem ler as escrituras dentro do seu contexto. As pessoas pegam aqui Hebreus, capítulo 6, por exemplo, que talvez seja o capítulo mais esperado do nosso estudo, seja o estudo de Hebreus 6. Aí eles leem aqui uma porção pequena,
Aí eles querem dar qualquer sentido que eles querem a essas palavras, e se esquece que quando o apóstolo escreveu esta epístola, ele estava inserido dentro de um contexto político, religioso, cultural, teológico.